Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o 8º ano, tá? Do Colégio Ateneu. Nós vamos começar o módulo 7 agora, Revolução Francesa, Antigo Regime e Iluminismo, tá? Então, a Revolução Francesa foi um momento que vai fechar a Idade Moderna, que a partir do momento da Revolução a gente começa a Idade Contemporânea da história, né? Aquela divisão da história, a gente faz uma divisão histórica dos momentos importantes que mudaram a forma como a humanidade vivia, se comportava, e um desses momentos é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai mudar o conceito de poder, de política, vai ser parte dessas revoluções burguesas que a gente está vendo até aqui, né? A gente viu a Revolução Inglesa, agora a gente vai ver na França. A França vai ser inspirada nas mesmas ideias, tá? As ideias iluministas que nós estamos estudando até agora. Então, a primeira página desse módulo já abre com a Bastilha. Vocês lembram da Bastilha? A Bastilha era a fortaleza que foi usada pelo Luís XIV como prisão política para os seus inimigos. Então, esse módulo começa com a Bastilha sendo queimada, se vocês perceberem, né? Está sendo queimada numa revolta. E isso aconteceu no ano de 1789 e a gente vai ver por que isso vai acontecer. Na verdade, esse módulo começa com spoiler. Coisa, né? Eu detesto spoiler, mas infelizmente começa com spoiler. Então, a população da França vai se revoltar e eles vão começar manifestações, vão lutar contra o poder estabelecido, mas vocês precisam entender por que e como isso vai acontecer. Bom, a França, nas páginas seguintes, 120 e 121, aqui tá falando como que era a organização social da França, né, antes da Revolução. A França era organizada por 3 estados, né, as classes sociais eram chamadas de estados. E esses estados eram meio que estamentos, assim, a pessoa não podia sair, não tinha uma mobilidade social. O primeiro estado pertencia, vocês já até imaginam, né, ao clero, à igreja, os membros da igreja, o alto clero e o baixo clero. O segundo estado era composto pela nobreza, os ricos, latifundiários, proprietários de terra. E o terceiro estado era composto pela maioria do povo francês. Isso incluía comerciantes, camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses, né, pequenos e médios comerciantes, advogados, médicos, população pobre, população de situação de rua, todo mundo, todo o povo francês pertencia ao terceiro estado. Então tinha lá o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado a nobreza, terceiro estado o resto do povo, ou seja, a maior parte da população da França. Lembrando que o primeiro e o segundo estado tinham privilégios, né? Muitos privilégios. Entre esses privilégios, eles não pagavam impostos, né? Tinham muitas taxas que não eram cobradas para esses 2 estados. O resto da população que mantinha o dinheiro, né? A riqueza do país. Então, os impostos eram cobrados em grande parte para o terceiro estado sempre. E as regras sociais na França eram muito específicas nessa época também. Por quê? Por exemplo, uma pessoa, eu tô na página 122, tá, gente? Essa daqui, ó. Uma pessoa, por exemplo, que pertencesse ao terceiro estado, não podia se casar com uma pessoa do segundo estado. E quando isso acontecia, porque não era super determinístico, assim, às vezes acontecia, o nobre que pertencia ao segundo estado, mesmo que ele fosse casado com uma pessoa super importante, até mais rica que ele, mas que pertencesse ao terceiro estado, eles não podiam comer juntos, por exemplo. Na hora do jantar, do almoço, eles não poderiam sentar na mesa juntos. O membro do segundo estado sentava na mesa e sua esposa, ou seu marido, que pertencesse ao terceiro estado, tinha que se retirar e comer num lugar reservado às pessoas do terceiro estado. Olha isso. Mesmo que essa pessoa que pertencesse ao terceiro estado fosse rica, tipo um comerciante rico do terceiro estado se casasse com uma nobre, uma filha de um nobre, eles iam
comer, iam jantar depois de casados e ele não poderia se sentar à mesa com ela. Isso era uma regra social da França. Outra regra era que a caça, né, caçar animais era permitida somente para o segundo e para o primeiro estado. Ou seja, a nobreza tinha o direito de caçar, o clero também, mas o terceiro estado não. E teve, né, uma infestação de coelhos, muitos coelhos na França que estavam acabando com as plantações dos camponeses. E o que isso vai gerar? Um problema, porque os camponeses não podiam caçar os coelhos, não podiam matar os coelhos, se alimentar dos coelhos que estavam destruindo as suas plantações, porque não era permitido caçar para quem pertencesse ao terceiro estado. Só essas regras sociais e essa divisão social já levou os franceses a ficarem bem insatisfeitos durante muito tempo. Fora que a França foi palco do absolutismo mais forte, né, mais estabelecido na Europa, que foi o Luís XIV, ele que vai abrir os caminhos aí para os reis absolutistas, que vai se comportar como um Estado, como um rei sol, como vocês já viram, né? Então, a França tem esse histórico de ter um rei absolutista muito autoritário e que eles tinham regras muito rígidas sociais e as divisões sociais eram muito estabelecidas. Ou seja, o terceiro estado estava o tempo inteiro sendo explorado e não tinha direitos. Essa era a realidade da França e a gente está falando do século XVIII. Vocês lembrem que a gente está estudando nessas últimas aulas todo o século XVIII, certo? Então, para agravar ainda mais esse quadro de instabilidade na França, a partir de 1785 vai ter um processo de endividamento. A França vai começar a se endividar, eles não vão arrecadar o suficiente para cobrir os gastos do Estado, tá? E eles vão ter guerras muito longas, né? Vai ter algumas guerras que a França vai participar e vão ser mal sucedidas, vão gerar dívidas e o Estado francês chega já no final do século XVIII com um endividamento muito grande. Na página 123, vocês têm lá uma tabelinha, né, com as despesas civis, despesas com instrução pública, trabalhos públicos, cortes e privilégios, despesas totais e aqui as receitas, o que chegava, né? De impostos, só o terceiro estado pagava 73% da receita que eles recebiam. Então, todo o dinheiro que era arrecadado na França, que tinha o governo francês na época, vinha dos impostos que o terceiro estado pagava, né? Então, se vocês pararem para pensar, era muita exploração, o terceiro estado já estava cansado. Vocês vão fazer atividade nessa página aí, que tá pedindo pra gente falar sobre as representações, essa imagem aqui, ó, para vocês fazerem uma análise dessa imagem aqui, tá? Que representa os estados e a situação da França nessa pré-revolução, antes da revolução. Aí, essa crise vai se agravar ainda mais, né? Em 1789, a coisa já vai estar bem feia, a situação econômica da França vai estar bem feia. O rei, o Luís XVI, na época, ele não parava de gastar dinheiro, promovia festas, né, bailes, pagava a corte, né, que vocês sabem que o rei financiava a corte. Então, a situação ficou muito difícil, o rei decide criar impostos para o primeiro e para o segundo estado. Ele sabia que o terceiro estado já arrecadava muito dinheiro e não teria como pagar mais impostos, né? Então ele decide que iria cobrar impostos do primeiro e do segundo estado. Mas vocês acham que o primeiro e o segundo estado ia aceitar esses impostos? Não. Eles vão se manifestar duramente, não vão querer pagar impostos, que queriam manter seus privilégios, na verdade, né? E o rei não sabe o que fazer, porque ele não queria uma guerra com seus aliados, que eram o primeiro e o segundo estado, e aí ele decide contratar um economista chamado Necker, tá? Para fazer um projeto para salvar a França dessa crise econômica, desse endividamento. E aí o Necker vê a situação da França, vê as finanças, né, o que eles têm de dinheiro em caixa, o que estavam devendo, toda a situação, e decide que ele não ia conseguir resolver sozinho, que ele precisava, para aceitar esse cargo de economista, de ministro da economia, né, ele precisava fazer uma assembleia, ou seja, convocar representantes do primeiro,
do segundo e do terceiro estado para fazer uma votação, um levantamento da opinião deles, para eles chegarem numa conclusão de superação dessa dívida de forma coletiva ali, tá? E aí o rei aceita, o rei nomeia ele primeiro-ministro e convoca os estados gerais para uma reunião, para uma assembleia, para decidir principalmente essa questão dos impostos, né? Como que vão fazer com os impostos? E aí vão para a assembleia todos os membros dos estados, né, os representantes. Só do terceiro estado foram 1.147 representantes. Foram bem menos, tá, do primeiro e do segundo estado, porque também eles eram minoria na população. E aí eles vão fazer a votação para quem quer criar os impostos para o primeiro e para o segundo estado, para quem concordasse e para quem discordasse. Na hora da votação, eles geram um problemão, porque o primeiro e o segundo estado queriam que o voto fosse por estado, ou seja, só 3 votos, né? Um voto para o primeiro estado, um voto para o segundo e um voto para o terceiro. Obviamente que a eleição não ia ter nem fundamento, porque 2 estados que não queriam a criação de impostos já venceriam o terceiro estado. E, claro, o terceiro estado queria uma votação individual, por membro dessa assembleia. E como eles tinham a maioria, 1.147 pessoas tinham ido lá para representar o terceiro estado, eles sabiam que iam vencer. Então estava um problema, um impasse, a discussão de como seria feita essa votação para criar impostos para o primeiro e para o segundo estado. Como eles não chegavam numa conclusão, o rei decidiu dissolver a assembleia, mandar todo mundo para casa, vou embora, acabou, eu vou resolver isso sozinho, eu sou o rei, eu sou o estado e eu decido. E aí, no final, claro, não vai se resolver assim, não vai ser desse jeito. O terceiro estado decide que vai se manter em assembleia, que eles vão manter uma assembleia em que eles só iam sair dali quando eles conseguissem resolver a questão dos impostos, tá? Eles afirmaram que só dissolveriam quando tivesse redigido uma constituição para a França. Eles queriam uma constituição que limitasse os poderes do rei, né? Porque o rei estava ali de novo sendo absolutista, querendo impor novos impostos para a população que já não aguentava mais de pagar todos os impostos da França. E aí, óbvio, o rei ficou, né, bravíssimo, como assim? E ele tentou revidar, prender todos os manifestantes, né, toda a assembleia para fechar a assembleia. Mas as notícias dessa assembleia e da decisão do terceiro estado de manter a Assembleia e fazer uma Constituição já tinha tomado a França. As pessoas já estavam na rua, se manifestando e ansiosas para esperar essa Constituição ficar pronta, ou pelo menos um texto, né, o texto inicial dessa Constituição. Óbvio que para fazer uma Constituição, uma noite na Assembleia não ia adiantar, mas eles iam fazer o texto inicial. Tem uma imagem na página 125 do Jean-Jacques Louis David, que ele representou os deputados elaborando essa Constituição lá na Assembleia, ó. Essa imagem é bem legal. Eu não sei se dá pra ver, mas como vocês têm a apostila, né, vocês conseguem ver. E legal que eles falam que foi o juramento do jogo da pela, porque eles ficaram na sala de jogo, esse tipo de jogo da pela, que eu não sei como que funciona esse jogo, que era a sala lá reservada para esse jogo dentro do Palácio do Rei. E aí vocês já imaginam, né, que eles ficaram ali e o rei tentando invadir com seu exército, mas no fim ele percebeu que a insurreição popular estava muito grande, se ele fizesse isso ia dar muito errado, a população ia se revoltar como já estava revoltada. E não adiantou muita coisa, viu, porque no dia 14 de julho de 1789, durante esse momento, né, da história, durante essa assembleia, e a escrita da Constituição, a população foi às ruas e queimou a Bastilha, como eu mostrei para vocês o spoiler no início da apostila, né? Então a Bastilha foi queimada como uma forma de revolta da população contra o absolutismo. Ela representava o absolutismo, representava a repressão dos reis absolutistas à população e a quem discordasse. E o rei absolutista Luís XVI estava tentando fazer a mesma coisa, né? Mandar prender os manifestantes, mandar prender os representantes do terceiro estado na Assembleia. Ele não consegue e a população
se revolta e os nobres e o clero começam a ficar assustados, porque tem medo de serem mortos, né, assassinados no meio dessa insurreição. A mobilização não vai ficar só ali na cidade de Paris e no centro, vai chegar até também o campo. Os camponeses vão sair às ruas, né? A situação era pesada, eles pagavam grandes tributos, a obrigação da terra era muito terrível, porque eles não tinham terras, trabalhavam nas terras dos nobres. E era uma situação de servidão quase medieval, né? Eles tinham que pagar muitos impostos, não tinham direitos, ficavam com uma parte muito pequena da sua produção. A situação difícil, e eles começaram a invadir propriedades, tacar fogo dentro das fazendas, tacar fogos em castelos desses nobres, e sair às ruas com machados. Eles fizeram de fato uma revolução. Tem até uma imagem aqui na página 127 da população no campo, tá? Principalmente mulheres que participaram dessa insurreição no campo, com armas, né, já lanças, coisas que eles utilizavam no próprio campo, que elas utilizaram como armas nessa revolta. Enquanto isso, a Constituição estava sendo pronta, tá? Estava ficando pronta. Em 1789, ainda no mesmo ano, ficou pronta a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que era a parte principal dessa Constituição que eles iam fazer, né? Era a carta principal, que declara as liberdades individuais, a liberdade de vida, a ideia de proteção à vida, a liberdade individual, liberdade comercial, as ideias liberais, as ideias iluministas sendo colocadas na Constituição da França, assim como foi na Constituição lá dos Estados Unidos, né? E aí eu tenho uma partinha desse texto, na página 127, eu vou ler para vocês, tá bom? Olha lá. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está ainda hoje entre os principais documentos inspiradores de pactos firmados para estabelecer uma sociedade que garanta direitos essenciais a todos, combata a opressão e a discriminação e defenda a igualdade e a dignidade. Essa frase aqui é do Robespierre, tá? É de um dos idealizadores dessa revolução que participou da Assembleia do Terceiro Estado. Entre essas iniciativas que se inspiraram na Declaração de 1789 está a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948. Então, a Constituição francesa revolucionária, feita a partir desse momento, em 1789, virou inspiração para a Declaração de Direitos da ONU, porque eles fizeram, lá em 1789, a Declaração de Direitos. Então, a ONU se inspirou nessa Declaração de Direitos e fez uma Declaração do Homem e do Cidadão Universal, né? Então, eles utilizam os mesmos princípios. Tudo bem? A liberdade individual, os direitos dos seres humanos deveriam estar nesse contexto garantidos pela legislação e respeitados pelo poder público, que passou a expressar por meio dos representantes em total respeito à submissão do rei. Então, o rei tinha que se submeter ao povo, né, às ideias do povo, às reivindicações do povo. Eles não estavam completamente querendo o fim da monarquia, não era isso. Eles queriam, assim como na Inglaterra, uma monarquia constitucional, um rei que respeitasse os direitos individuais, os direitos da população à vida, à liberdade, né, a se manifestar, não ter abusos, grandes impostos, tudo isso. Então, eles queriam ter direitos e a população sai às ruas, queima a Bastilha com esse objetivo. Tudo bem? A Constituição só fica pronta inteira, né, além da Declaração de Direitos, em 1791, que aí ela fica pronta e garante igualdade jurídica, ela garante liberdade econômica. Então, a Constituição vai mudar bastante coisa na França. As mulheres que vão participar dessa manifestação vão conseguir algumas coisas com o novo Código Civil e com a Constituição. Por exemplo, o casamento civil, que facilitava a partilha de bens, né? E o divórcio também. Então, isso foi uma das vitórias do novo Código Civil para as mulheres. Agora, elas não vão conquistar o voto nesse período.
Ainda não, né? Mas vão, logo mais. Nas páginas seguintes, a gente tem algumas representações que foram utilizadas na Revolução Francesa e que vão permanecer até os dias atuais. Uma dessas representações é o barrete frígio. Esse aqui, essa touquinha. É uma touquinha dos escravos, era uma touquinha usada, inspirada na touca que os escravos romanos usavam. Então, os manifestantes durante a Revolução Francesa usavam essa touquinha como um sinal de liberdade, né, de defesa da liberdade. Eles sentiam um orgulho por ter lutado pela sua liberdade. Então, essa touquinha é chamada de barrete frígio vermelho, por isso que a cor vermelha é uma cor revolucionária. Ela foi utilizada por esses manifestantes para relembrar os escravos que lutaram pela sua liberdade lá na Roma Antiga. Também foi nesse período que vai ser criada a bandeira francesa, né, que vocês conhecem, com essas 3 cores. E essas 3 cores são cores escolhidas pelos revolucionários, né, que significam a divisão dos poderes. Então, a cor vermelha, o branco, significa o poder executivo, representa o poder legislativo, o branco executivo e o vermelho o povo francês, certo? Então, é basicamente as cores das ideias revolucionárias iluministas. E também tem outro significado, outra interpretação, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, tudo bem? Outro símbolo da Revolução Francesa é a mulher, que é colocada nas estátuas como símbolo da liberdade, sempre junto com os revolucionários, tá? Essa estátua aqui é a Estátua do Triunfo da República, feita lá na Praça da Nação, na cidade de Paris, tá lá até hoje. E ela representa essa mulher jovem que remete à liberdade para os franceses, para os revolucionários. Foi nesse período também que foi feito o hino nacional francês, que eles chamam de Marselhesa, que é um hino que fala sobre a revolução, sobre as pessoas se manifestando, né? Fala como eles desejavam a liberdade e como o povo, no processo revolucionário, conseguiu sua liberdade. É um hino que era cantado nas ruas da França durante a manifestação, as ideias que propagavam as manifestações, e ficou até hoje o hino francês. Então, quando vocês verem a Copa do Mundo lá, o povo cantando a Marselhesa, vocês sabem a origem desse signo, né? Desse hino, desse símbolo da revolução. Na página seguinte, vocês vão ter uma atividade para fazer sobre o terceiro estado e as diferenças internas, porque se a gente for parar para pensar, o terceiro estado se uniu para fazer uma revolução. Não foi isso? Eles se uniram, se juntaram para lutar contra o absolutismo, contra os privilégios, contra a forma como eles eram prejudicados com as regras sociais francesas. Eles queriam uma constituição, queriam uma mudança. As ideias iluministas colocadas em prática. Porém, eles não tinham os mesmos interesses. A gente está falando do terceiro estado composto, sei lá, por mulheres camponesas e por grandes bancários. Então, além da ideia de fazer uma constituição e acabar com os privilégios, nada mais os unia. Eles tinham interesses completamente diferentes. O povo, um morador da cidade, um trabalhador urbano, não tinha os mesmos interesses que um grande comerciante, né? Eles tinham interesses distintos. Então, depois da Constituição feita, o parlamento francês ele vai ser dividido, né? A política francesa vai ser dividida em 2 grupos, os girondinos e os jacobinos. Eu vou ler a descrição dos girondinos para vocês e dos jacobinos e dar uma explicação. Olha lá, os girondinos defendiam a supremacia do parlamento, não se opondo necessariamente à monarquia, desejavam pagar menos impostos e ter mais liberdade econômica. Não concordavam em fazer grandes concessões para os trabalhadores urbanos e os camponeses. Eram favoráveis ao voto censitário e à escravidão nas colônias. Achavam que a divisão das terras afetava os direitos de propriedade, que julgavam sagrado. Durante a Assembleia Nacional, eles se posicionaram no lado direito da sala.
Por isso, o termo direita passou a ser usado para designar as posições políticas mais conservadoras. Os girondinos, eles eram considerados os conservadores, burgueses, defendiam o trabalho escravo, defendiam os privilégios, não queriam fazer concessões, dar direitos aos trabalhadores, tá? Eles achavam que tinha que ter uma monarquia, podia até ter uma monarquia, desde que ela não fosse absolutista. Eles eram a favor do voto censitário. O que é isso? Voto por limite de renda. Então, se você era pobre, você não podia votar. Então, eles eram conservadores e sentavam do lado direito do parlamento, na Assembleia. Por isso que a gente, até hoje, utiliza o termo direita, politicamente, para descrever os grupos conservadores que querem conservar os seus privilégios, conservar a situação política da forma como está, porque beneficia eles. Por isso que os girondinos, eles eram conservadores e hoje nós chamamos os conservadores de direita, porque eles sentavam do lado direito. Os jacobinos, que sentavam no lado esquerdo da sala, na Assembleia, eles eram mais radicais e defendiam ideias como o fim da escravidão e as concessões com os trabalhadores. Eu vou ler para vocês também a descrição. Defendiam maiores mudanças que os girondinos. Eles eram contrários à monarquia e simpatizavam com a república. Defendiam que todos os cidadãos da França deveriam ter o direito ao voto. Além disso, eram favoráveis à abolição da escravidão nas colônias e tabelamentos de preços. O grupo dos jacobinos se aproximou dos setores mais populares da França e juntos lutaram por outras mudanças sociais após a Constituição. Para eles, não bastava o fim dos impostos feudais e dos privilégios dos donos das terras. Queriam que elas fossem divididas para que se tornassem pequenos proprietários. Na Assembleia Nacional se posicionavam do lado esquerdo da sala, por isso o termo esquerda passou a ser usado para designar as posições políticas populares e sociais. Então, quem defende os grupos sociais menos privilegiados, que defende a igualdade, que são favoráveis a qualquer tipo, favoráveis ao fim de qualquer tipo de escravidão ou discriminação, que querem a igualdade, esses grupos são associados à esquerda, né? Grupos que queriam mudar o status quo, mudar as regras sociais, mudar as políticas de privilégios. Então, os jacobinos, como defendiam isso, eles sentavam do lado esquerdo da sala, eles eram considerados radicais e até hoje se usa o termo esquerda para grupos que querem radicalmente mudar a situação política e econômica dos seus países e ideológicas também, né? Então, os grupos que levantam pautas sociais são sempre ligados a ideias de esquerda. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Os jacobinos tinham um líder que ficou muito famoso nesse momento, né? Durante toda a Revolução ele estava lá na Assembleia também, junto com o Terceiro Estado, que era o Robespierre. Robespierre, ele estudou direito, ele era filósofo, ele era dirigente dos jacobinos, ele era totalmente contra a escravidão, a favor do tabelamento de preços, achava que tinha que ter uma república e o voto tinha que ser universal. Ele adorava as ideias do Rousseau, era bem radical e revolucionário para a época, e ele começou a liderar a França depois do rei, do Luís XVI, ser guilhotinado, porque ele foi morto, né? Depois da Revolução pronta e da Constituição pronta. E aí, como o rei morreu, ele passou a liderar os jacobinos dentro do parlamento e se tornar o líder da França durante um período que ficou conhecido como Época do Terror. Por quê? Porque ele, como era um radical, muito radical, ele acreditava que qualquer pessoa que fosse antirrevolucionária era um inimigo do Estado. Então ele passou a perseguir algumas pessoas que não concordavam com ele e matar as pessoas guilhotinadas que não concordavam com a Revolução. Inclusive ele fez isso com um amigo dele, que eu não lembro o nome agora, mas depois eu vou lembrar. Porém, as ideias dele eram alinhadas com os jacobinos, eles conseguiram a ajuda dos sans-culottes para fazer essa revolução, tá? Eles eram trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos proprietários, que eram um grupo de profissionais que levantaram a bandeira da revolução e eram jacobinos e seguiram o Robespierre. Bom, para esse vídeo não ficar muito longo,
Eu termino no próximo vídeo o tema da Revolução Francesa. A gente ainda tem que falar dos girondinos no poder, Napoleão, tá bom? Então espero que vocês fiquem bem, tenham uma semana boa, bons estudos, usem álcool em gel e se cuidem, tá? Beijinhos!